Olá, gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cetim, um tecido que é tão clássico, tão elegante e tão luxuoso e que tem um papel tão importante na moda, marcou gerações e está muito presente até os dias de hoje. O cetim é um daqueles tecidos que quando fala cetim, todo mundo sabe o que é. Todo mundo lembra do brilho acetinado, do luxo, da elegância, da seda, porque o cetim traz essa questão dos fios da seda, mesmo que hoje em dia seja até mais difícil encontrá-lo na seda e sim mais fácil encontrar em outras fibras artificiais ou sintéticas. Mas o cetim está muito presente na moda, em blusas, em camisas, em vestidos, em saias, na moda festa, em vestidos muito luxuosos e também em vestidos que a gente assiste as grandes artistas, as grandes celebridades vestindo nos tapetes vermelhos, em cenas de filmes muito marcantes. Então o cetim é aquele tecido que todo mundo conhece. As roupas de cetim, elas costumam ter um caimento muito bonito, um caimento que pode ser leve ou pode ser pesado, porque o cetim pode ter várias gramaturas. O cetim dessa camisa que eu tô usando, por exemplo, é super leve, é um tecido fluido, que movimenta conforme eu me mexo, mas a gente tem cetins que são mais encorpados, que são mais pesados, como o cetim italiano, por exemplo, que faz um tipo de vestido que fica mais justo ao corpo, que se é um vestido bem coladinho, vai dar uma modelagem muito bonita e que também pode ser usado para vestidos de saias mais amplas, não tem problema nenhum. Então o cetim pode ter várias gramaturas diferentes e isso vai influenciar diretamente no caimento da roupa. Afinal, um cetim que é leve, fluido, ele vai ter um caimento muito leve e um cetim que é mais pesado e mais estruturado vai ter um caimento mais pesado, vai ser ideal para alguns modelos de roupas que são mais justos ao corpo, que desenham mais as curvas. Existem alguns registros em livros que contam histórias sobre tecidos que dizem que a seda originalmente foi descoberta por uma imperatriz da China enquanto ela tomava o seu chá da tarde e caiu um bicho da seda dentro da xícara de chá dela. Se essa parte específica da história é verdade, a gente não sabe, mas sim, a seda vem da China, foi descoberta na China. Os primeiros registros dos tecidos de seda são chineses. Wild silk is produced by many types of caterpillar throughout temperate regions of Asia and Europe. The Chinese industrialized this process by domesticating the mulberry silkworm sometime around 4000 BC. This new product was of a much higher quality and was easier to dye, so it soon became a luxury fabric in China. The emperors guarded the secret of its production in order to keep it a monopoly. A seda vem do bicho da seda e o processo de fabricação desse fio é um processo lento, um processo caro e um processo muito delicado. Então o fio de seda é delicado, as roupas de seda precisam ter um cuidado super especial e isso reflete diretamente no preço desse tecido. A gente tem hoje muitos tecidos que usam o fio de seda na composição. Temos rendas com fios de seda, alguns outros tecidos que foram surgindo depois como zibeline, tafetá, surgiram a partir do fio da seda e o cetim também, mas o cetim ele tem uma característica única, que é o brilho muito acetinado, que é um brilho diferente de outros tecidos brilhosos, é um brilho característico do cetim. Então a gente bate o olho e a gente fala, esse tecido é um cetim. Hoje em dia, para ser chamado de cetim, ele não necessariamente é fabricado de seda, a partir da seda, inclusive é difícil achar cetim de seda, não é um tecido que você encontra com tanta facilidade para comprar, é um tecido mais escasso, em parte por ele ser um tecido de valor mais alto, assim como as roupas de seda pura têm também um valor mais alto, mas também por ele ser um tecido muito delicado e que consequentemente não tem tanta saída, principalmente falando desse mercado da moda onde o fast fashion é onde sai o maior consumo de roupas e daí sim as marcas e a indústria vai ter preferência pelo cetim de fibras artificiais ou sintéticas, que é o cetim de poliéster, que é o que a gente encontra com mais facilidade tanto para comprar o tecido quanto para comprar a roupa pronta. O cetim de poliéster
claro que ele é mais barato, ele é mais acessível, ele é mais fácil de encontrar, você encontra em várias cores diferentes. E falando de caimento, embora a qualidade nunca vai se equiparar a um fio de seda, o caimento pode ser muito semelhante. Não igual, gente, não igual, mas muito semelhante. O cetim vai ter esse toque sedoso e o caimento, como eu expliquei lá no começo do vídeo, vai depender da gramatura desse cetim. Na moda, a gente vê o cetim na festa, no casual e também na moda íntima, então camisolas de cetim, hobbies de cetim, peças de cetim que trazem esse conforto, essa delicadeza. E daí, como eu falei, pode ser de seda ou não. Hoje a tecnologia traz essa possibilidade da gente copiar um tecido de uma fibra muito específica, como é o caso da seda, e ter ele numa versão artificial ou sintética. Como o cetim é um tecido muito antigo, os primeiros registros que se tem desse tecido era nas vestimentas dos imperadores, dos reis e das rainhas, começando pela China, que é onde se tem os primeiros registros, e depois indo para outros lugares do mundo. No cinema a gente tem filmes com figurinos muito clássicos que marcaram história nas décadas passadas e até hoje, que usam o cetim, que usaram o cetim. Como, por exemplo, filmes da Marilyn Monroe. A Marilyn tem filmes onde ela usa vestidos de tafetá, de seda, cetim de seda, tecidos que a gente não sabe dizer especificamente qual era a gramatura daquele tecido, o tipo daquele tecido, mas se a gente vê nas fotos, o brilho mostra isso. Certamente uma foto que você já viu da Marilyn Monroe, por mais que você não tenha assistido o filme ou nem saiba muito sobre a história dela, é do filme O Pecado Mora ao Lado, aonde em uma parte da rua onde passa o metrô de baixo, ela para e o vestido dela fica voando. Se a gente olha essa cena do filme, você consegue ver claramente que aquele vestido tem um brilho muito acetinado e deve ser feito de um cetim, estou aqui supondo isso, mas é um vestido muito clássico, muito bonito, inclusive, que foi leiloado depois, há não tanto tempo atrás, assim como um dos vestidos mais caros da história. Outro filme muito clássico, e esse filme eu sou muito apaixonada por ele, é o filme Bonequinha de Luxo, com a atriz Audrey Hepburn, onde ela usa um vestido preto que foi muito disruptivo para a época, primeiro porque ela não tinha o padrão de corpo que as atrizes daquela década de 50, 60 tinha, que era um corpo mais curvilíneo, ela tinha um corpo, um biótipo um pouquinho mais reto, então ela usou aquele vestido tubinho preto, coladinho, justinho, com as luvas pretas, naquela cena clássica dela comendo um croissant, olhando a vitrine da Tiffany. E esse filme marcou gerações, esse figurino marcou gerações do estilista Givenchy, e é um vestido clássico também de cetim, mas nesse caso um cetim que é um cetim mais encorpado. Ele tem, quando você assiste o filme e você vê as fotos, você percebe que ele tem um brilho de cetim, mas é um cetim bem diferente do cetim do vestido da Marilyn, desse filme que eu citei. O vestido da Marilyn você vê muito movimento, muita leveza, e essa cena icônica do vestido dela voando mostra isso. Já no vestido da Audrey, você vê ali naquele figurino que é um vestido de um tecido um pouco mais encorpado, que trouxe uma estrutura muito bonita para a modelagem desse vestido, que ficou consagrado como o tubinho preto clássico que as mulheres amam, bom, que eu particularmente amo. Bom, para quem compra roupa pronta e quer uma roupa de cetim, você bate o olho, você vê que aquilo é um cetim, basta analisar então se é um cetim de poliéster, se vai ser um cetim de seda, você consegue essa informação olhando na etiqueta do produto sem problema, sem dificuldade nenhuma. Mas para você que compra tecidos, para você que é costureira, que é estilista, que está desenvolvendo uma coleção ou vai costurar para sua cliente no seu ateliê, é muito importante a gente falar sobre uma questão. Quando uma cliente chega para você e mostra uma foto de um vestido de cetim, ou ela fala, eu quero um vestido de cetim, um vestido brilhoso, de um tecido acetinado, você precisa ter muita atenção na hora de comprar esse tecido, porque na maioria das lojas, inclusive aqui na Maximus Tecidos, não necessariamente você vai encontrar o tecido que tem essa característica somente com o nome de cetim. Por quê, gente? Porque o cetim ele é muito diversificado com outros nomes, porque se tudo que tiver um brilho acetinado a gente for vender como cetim, então todos os tecidos brilhosos acetinados a gente precisaria chamar de cetim, e isso ia gerar uma confusão muito grande, porque um tecido como esse aqui, leve e fluido, eu chamaria de cetim, e um tecido que também tem esse brilho acetinado, mas é muito mais estruturado e pesado, eu também chamaria de cetim. Quem compra online, como faria essa diferenciação?
É difícil. Então é por isso que hoje em dia todas as lojas, não só a Maximus Tecidos, acabam batizando os seus tecidos com outros nomes, a depender da gramatura, da trama desse tecido, da textura que ele tem, trazendo o termo acetinado ou outros nomes. Como, por exemplo, aqui na Maximus Tecidos a gente tem uma variedade imensa de crepes que tem a base acetinada, que é um tecido brilhoso, que é um tecido acetinado, mas que tem o nome crepe, porque ele tem a textura do lado avesso de um crepe, várias características de caimento de um crepe, mas quando a gente olha a peça pronta com ele, ele vai ter também a característica do brilho, do acetinado do cetim. É o caso, por exemplo, do crepe Dior, do crepe Pasquale, do crepe Vogue, do crepe Madame. Vejam que cada um deles tem um nome de crepe diferente, mas eles têm características em comum. Só que são tecidos diferentes de composições, de caimento, de gramatura, cada um vai ter um peso, cada um vai ter uma textura do lado avesso, ou até às vezes um é mais brilhoso que o outro. O crepe Dior tem um brilho diferente do crepe Vogue. Tô colocando aqui no vídeo para vocês verem a diferença. Então isso faz com que o tecido precise ter um nome diferente, porque nós, enquanto empresa, não podemos vender tecidos diferentes com o mesmo nome. Isso se aplica para outras empresas do ramo de tecidos, não só para nossa. Então é por isso que às vezes a sua cliente, você tá pesquisando um tecido para fazer um vestido de cetim, mas você vai acabar comprando um crepe. E aí você tem que estar muito atenta à foto. Ou no caso da Maximus Tecidos, entrar em contato com o nosso atendimento para pedir um atendimento, uma consultoria personalizada com os nossos consultores de moda, para eles te indicarem o melhor tecido. Mas essa é a dica desse vídeo. Se você está procurando um vestido, se você quer fazer um vestido de cetim, procure também por outros nomes, porque você vai encontrar outros tecidos que não são chamados de cetim, porque são tecidos diferentes, mas que trazem a característica do cetim. Pra gente finalizar esse vídeo, também é importante dizer que dentro do próprio cetim a gente tem vários cetins diferentes. Um deles, e muito conhecido, é o cetim italiano. É um tecido bem encorpado, um tecido que tem um caimento pesado, que dá pra você fazer vestidos bem justinhos, mas também dá pra fazer vestidos amplos, porque ele te dá estrutura. É um cetim clássico de vestidos de noiva, principalmente vestidos que são lisos, sem detalhes de renda, vestidos mais clean. Esses tipos de vestido fica maravilhoso com cetim italiano. O vestido do meu casamento no civil é um vestido de cetim italiano. Ele é maravilhoso, eu sou apaixonada por esse vestido até hoje, é um vestido muito clássico e ele é de cetim, só que é um cetim bem diferente desse cetim dessa camisa, por exemplo. Ele é um cetim mais encorpado que te possibilita fazer modelagens mais justas ao corpo. Também é um tecido muito utilizado em roupas infantis, principalmente vestidos de festa de criança. Vestidos de festa que são mais amplos, que tem mais volume, que tem até às vezes estampas personalizadas. É muito comum a gente ver esse tipo de vestido em cetim italiano. E também em vestidos para daminhas de casamento, para as mini noivinhas. Esses vestidos também é muito comum a gente ver ele no cetim italiano. É um dos tipos de cetim. E daí a gente vai ter vários, vai depender muito da loja onde você está comprando. O importante é sempre você analisar a base desse tecido, olhar bem a foto, se você está comprando pessoalmente, pegar na mão para entender se ele é mais encorpado ou não, porque o que caracteriza o cetim é o brilho acetinado, mas a gente vai ter várias gramaturas diferentes. Eu repeti bastante isso nesse vídeo, mas é bem importante a gente abordar isso, porque muitas vezes a pessoa pensa no cetim como aquele tecido que lembra seda e ponto, sendo que hoje a gente tem muitas possibilidades, tanto para quem compra roupa pronta, quanto para quem compra o tecido para costurar a sua própria peça. Eu espero que essas informações sobre cetim tenham sido úteis para vocês. Se você gostou desse vídeo, você pode comentar aqui embaixo o que você achou. Se você conhecia toda essa possibilidade de cetins diferentes que a gente tem no mercado, e também curtir esse vídeo se você gostou desse conteúdo clicando no joinha aqui embaixo, e aproveita e se inscreva no canal clicando no botão inscrever-se. Segue a gente nas redes sociais, o nosso Instagram é @maximustecidos. Um beijo e até o próximo vídeo.